É normal uma igreja adquirir um helicóptero de 35 milhões, fazer a importação desse helicóptero e não pagar nem o imposto de importação, nem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados? Isso é normal? Isso é justo? Pois bem, o tema de hoje é exatamente esse: imunidade sobre templos, que está previsto no artigo 150 da Constituição Federal. Bom, primeiro, a questão da imunidade, ela reflete o quê? O que seria a imunidade? A imunidade é uma técnica, uma ferramenta prevista na Constituição, no artigo 150, entre outros artigos, que evita a incidência de impostos, afasta o fato gerador, não permite que na técnica tributária esse fato gerador seja construído de modo que não há incidência do tributo. A diferença da imunidade para a isenção é que a isenção existe um fato gerador, existe uma obrigação tributária, mas ou eu aplico uma alíquota menor e pago menos, ou eu aplico a alíquota zero, e esse zero sobre alguma coisa dá zero e eu não pago nada. Na isenção, uma alíquota zero pode virar qualquer outra coisa a qualquer momento, basta que o Poder Executivo faça essa alteração. Por quê? Porque há o fato gerador. Na imunidade não há. Não existe. É como se colocasse uma parede, um muro, e não permitisse o reconhecimento disso. A imunidade, por isso que ela está na Constituição Federal, ela sempre tem por trás uma razão para que seja colocada. Então, essa imunidade sobre templos religiosos, ela veio por quê? Porque no passado, no Brasil, só poderia haver templos, no caso igrejas, católicas. Todas as outras religiões, para cultuar alguma coisa, tinha que ser dentro das casas. Não poderia ter um local público, como é hoje. E aí, um dia se entendeu que no Brasil, então, seria permitida, né, a todas as religiões, a todas as manifestações, que as pessoas teriam liberdade de culto religioso. Né? Infelizmente, na vida nós temos um alto grau de intolerância religiosa, mas não é isso que a Constituição defende, entre aspas. Então, o que se entendeu? Bom, para permitir que todas essas entidades, todas essas organizações religiosas possam, então, construir suas igrejas, templos, terreiros, ou seja lá o nome que for dado, um dos empecilhos é o custo, porque, afinal de contas, elas vivem do quê? Do auxílio mútuo dos seus associados, das pessoas que cultuam a religião, enfim. E esse impacto, naturalmente, ele é o quê? Tributário. De modo que foi instituída, então, a imunidade dos impostos, todos os impostos que estejam relacionados àquela atividade religiosa. Só que ao longo do tempo, determinados segmentos religiosos ampliaram sua atividade, abrindo restaurantes, por exemplo, rádios, televisões, fazendas, adquirindo patrimônios, que começaram, então, a realizar um debate, né, a dar início ao debate. Essas atividades deram início a um debate. Qual seria, né? Qual é o limite da imunidade? Qual é o limite de não cobrar impostos? Será que um restaurante, uma fazenda, bens materiais, como por exemplo o helicóptero, estão relacionados com a atividade religiosa? E aí começou então essa questão da finalidade, né? Da finalidade relacionada ao culto daquela religião. Né? E esse debate, ele, na época da reforma tributária, ele voltou. Será que aquilo é uma finalidade essencial à atividade religiosa? E aí teria, então, direito à imunidade? Não é uma situação nova, como eu disse para vocês, foi evoluindo ao longo do tempo. Essa questão do helicóptero, a decisão da ação judicial foi agora recente, foi uma ação judicial que a Igreja Universal ingressou. Por quê? Porque a Receita Federal estava cobrando os impostos incidentes sobre a importação desse helicóptero, especialmente o IPI. Então, a Igreja Universal entrou na Justiça e agora, no final de maio de 2026, então, obteve aí, né, essa vitória, no sentido de manter
a imunidade e não pagar os impostos. Um caso muito famoso, que foi em 2011, que foi a construção do Templo de Salomão. Naquela época foram trazidas pedras de Israel para a construção do templo. E na época a Receita Federal também, inclusive, chegou a prender o material, não liberou na aduaneira o material, também era em torno aí de 39 milhões, alguma coisa assim, 35, 39 milhões, alegando que aquilo era material de construção. E que material de construção não tem absolutamente nada a ver com culto à religião, e haveria o pagamento. E aí, novamente, a igreja ingressou em juízo à época, dizendo que não, isso não é qualquer pedra, isso é uma pedra que está vindo de Israel, tem todo um significado religioso para os seus fiéis. Trazer um pedaço da história, principalmente religiosa, para construir um templo. Então tem total relação, tem essa finalidade essencial do culto à religião. Naturalmente, na ação judicial também foi obtido êxito e também foi mantida a imunidade, com base, então, nessa ideia dessa finalidade essencial, está relacionado de alguma forma, direta ou indiretamente, com a atividade. Mas um restaurante, uma fazenda. Um restaurante, às vezes, é para justamente recolher um valor, porque, afinal de contas, é comum, durante um culto, durante uma missa, durante uma oração, ali as pessoas colaborarem com dinheiro para a manutenção daquele local. Então, estaria tudo interligado. É uma rádio, uma televisão, aumentar o acesso ao culto. Uma fazenda, permitir a manutenção com atividades que não são necessariamente religiosas, mas que trazem dinheiro. E aí nós tivemos, então, esse debate crescendo, inclusive na época da reforma tributária, no sentido de limitar essa imunidade, mas, por um outro lado, nós temos a PEC 05 de 2023, do Marcelo Crivella, que agora, no final do mês de maio, passou pela Câmara, ou seja, já foi para o Senado, para avaliação pelo Senado Federal, que provavelmente deve aprovar também, uma vez que já houve uma rejeição dessa limitação na época do debate da reforma tributária, no sentido de, muito pelo contrário, ampliar a imunidade. E não só para religiões, tem sindicatos, partidos políticos. Essa PEC ela foi alterada ali ao longo da sua análise e votação na Câmara. Então o Congresso ele está sinalizando o quê? Não, nós não vamos restringir, ao contrário, nós vamos ampliar. Nós vamos ampliar para quê? Para a constituição de patrimônio, contratação é ótimo, contratação de prestação de serviços, nós vamos ampliar para isso. Então, pelo contrário, meio que vai encerrar esse debate quando essa PEC finalmente for votada pelo Congresso, tramitar, tiver a sua sanção e entrar relativamente, que eu acho que não deve demorar, relativamente cedo, entrar em vigor. E aí acaba um pouco com esse debate com relação, acho que acaba como um todo, o debate nunca vai acabar, porque sempre foi como eu abri o vídeo, você pode achar injusto, você pode achar errado, mas assim, juridicamente falando, o Congresso vai seguir já um posicionamento que o Judiciário já adota. Se ficar comprovada alguma relação, mínima que seja, com a atividade religiosa, a imunidade tem que ser mantida por conta da finalidade dela, do porquê ela foi criada. Então, esse vídeo, ele não traz só essa questão da imunidade religiosa. Eu fecho ele colocando assim, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão, principalmente em tributário. Os institutos no âmbito tributário, eles têm uma razão. Então, a gente tem que buscar na história essa razão. Claro que hoje também tem a questão de uma bancada religiosa significativa no Congresso. Claro que isso faz diferença numa votação de uma PEC dessas. Mas antes disso tem a história, antes disso tem a razão pela qual a imunidade foi constituída. E enquanto essa razão for mantida, no sentido de permitir não só a constituição de templos, igrejas e seja lá o que for, mas a manutenção, e as pessoas poderem fazer os seus cultos, a imunidade vai existir, e a vida vai mudando.
Então, de fato, se a gente for olhar a justificativa da pedra que veio de Israel, perdão, para o templo de Salomão, faz total sentido quando você olha para o lado religioso, da pessoa chegar ali e falar, nossa, eu estou pisando, né, numa pedra que veio de Israel. Então eu trouxe isso porque é importante a gente entender um pouco da lógica que está por trás do tributário. Até o próximo vídeo.